Gratidão pela oportunidade de contribuirmos um pouco com esse canal esse que com certeza é mais uma luz nesses tempos de tanta escuridão. A proposta para refletirmos no dia de hoje é a respeito das parábolas de Jesus. Geralmente, quando tratamos dos ensinamentos do Cristo ou das parábolas que ele nos deixou, dentro de um grupo de estudos da doutrina espírita, particularmente dentro de um grupo de iniciação aos estudos da doutrina espírita, nos deparamos com o seguinte questionamento: por que estudarmos Jesus? Será que não deveríamos nos ater nos espíritos, nas manifestações mediúnicas, nas manifestações espirituais? Aí então recorremos à questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou àqueles espíritos da codificação qual era o tipo mais perfeito que Deus teria nos oferecido para nos servir de modelo e guia, e eles responderam: Jesus. Sempre penso que quando os espíritos da codificação deram essa resposta a Kardec, na verdade eles jogaram um baita trabalho para todos nós, pois estarmos estudando uma doutrina onde o modelo, o guia, o mestre é o próprio Jesus, é de grande responsabilidade. Responsabilidade essa que faz com que precisemos ou mergulhemos nos seus textos, nos seus feitos, nas suas lições, para compreendermos um pouco mais deste modelo, deste guia da nossa doutrina espírita. Outro fato que faz com que busquemos esses conteúdos dentro dos Evangelhos de Jesus está contido lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec, junto com esses mesmos espíritos da codificação, trataram daquela obra, eles fizeram uma introdução e na introdução eles colocaram qual era o objetivo da obra. E logo no início eles já colocaram assim, que os Evangelhos de Jesus poderiam ser divididos em 5 partes. O ato comum da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja se utilizou para formular os seus dogmas e, por fim, a moral do Cristo. Ali eles falavam que dessas 5 partes que poderiam ser divididos os evangelhos, as 4 primeiras eram e sempre foram motivos de controvérsias, de discussões, enquanto a moral do Cristo ela era inabalável, inatacável, e por isso eles ficariam com essa parte. Mais um motivo que eles nos deram para conhecermos um pouco mais de Jesus. Neste tema sobre as parábolas de Jesus, não falarei especificamente desta ou daquela parábola. Tentarei demonstrar a necessidade que temos de juntarmos todos essas ferramentas que dispomos no dia de hoje, nos dias atuais, a tecnologia, as várias religiões que se formaram ao redor do Cristo, a própria doutrina espírita, onde estamos emaranhados e mergulhados, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de reflexão, e juntando tudo isso, retirarmos daqueles textos algo bom, algo que nos favoreça, que nos torne uma pessoa um pouco melhor. Karl Barth, na sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus,
nos traz uma definição muito completa a respeito do que seria parábola. Ele vai nos dizer ali na introdução que parábola, na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. De modo que uma parábola evangélica era uma instrução alegórica exposta sempre com um fim moral, com um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. Mas, para aqueles que não viam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a lição espiritual e se prendiam à forma, desprezando o fundo, para esses a mensagem nem sequer aparecia. Conservava-se oculta, como a noz dentro da casca. Nessa mesma obra, Caibar Schutel vai tratar na primeira parte de 35 parábolas e na segunda parte dos outros ensinamentos do Cristo. O que podemos e muitas vezes nos perguntamos é por que Jesus falava em parábolas, ensinava em parábolas? Essa pergunta também foi feita pelos próprios discípulos. E quando eles perguntaram a Jesus, ele respondeu a eles: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado conhecer. Quem eram eles? Como nós podemos interpretar aqueles que não era dado conhecer o reino dos céus? Seriam os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, aqueles que ignoravam a vida espiritual e viviam plenamente a vida material? Seriam aqueles que falavam para fazer uma coisa e faziam completamente outra? Hoje nós devemos abrir os textos e lermos os ensinamentos do Cristo e tentarmos tirar daquilo, será que eu estou compreendendo? Em qual grupo eu me coloco? O grupo daqueles discípulos que era dado compreender os mistérios do reino dos céus? Ou o grupo deles, aqueles que não era dado compreender os mistérios do reino dos céus? Podemos linkar esse reino dos céus ao Sermão da Montanha, quando Jesus apresentou ali as bem-aventuranças, e na primeira bem-aventurança ele disse que bem-aventurados eram os pobres de espírito, ou eram os humildes, pois deles era o reino dos céus. Linkando essa mensagem à primeira, temos a resposta do que Jesus dizia ser necessário para compreendermos os seus ensinamentos inscritos dentro das parábolas. Desenvolvermos uma humildade, abrirmos o nosso coração, tentarmos não lermos aquele texto de forma literal, mas sim tentarmos encontrar dentro daquelas informações aquela lição espiritual, aquela mensagem espiritual. Uma outra proposta que Jesus trazia e demonstrava claramente era a sua capacidade de atingir a todos os públicos. Jesus, quando falava, ele conseguia fazer-se ser entendido a todos. Para a mulher ele falava do fermento, da semente de mostarda, da dracma perdida. Para o agricultor ele falava das sementes da terra boa, da terra produtiva, da terra de espinheiro. Ele falava das ovelhas, ele falava de elementos que o agricultor convivia dia a dia. Para o doutor da lei, para o fariseu, para os sacerdotes, ele falava do juiz indigno, ele falava do administrador infiel, ele falava da parábola do rico e de Lázaro. Então Jesus conseguia atingir a todos com a sua fala simples e direta. Um grande ensinamento que Jesus nos trouxe dentro
de um diálogo que ele teve com o doutor da lei, é que precisamos sim ver como compreendemos aquela situação, ou seja, a lei divina, ou o que nos direciona no dia a dia, como nós vemos aquilo e como entendemos. É aquela passagem onde o doutor da lei, querendo testar Jesus, se aproxima dele e pergunta o que era necessário para herdar a vida eterna. Ao que Jesus responde com uma outra pergunta. O que quer dizer a lei? Então o doutor da lei ali, todo orgulhoso de ter aquilo na ponta da língua, pois aquilo era habitual dele falar e se expressar, disse rapidamente: amar a Deus com todo o teu amor, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o seu a sua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus lhe responde: disse bem, faze isso e viverás. Aquilo cai nos ouvidos daquele doutor da lei como uma bomba. Era como se Jesus dissesse: você disse, mas não faz. Então, se quiser herdar a vida eterna, faz isso e viverás. E então o doutor da lei resolve mandar outra pergunta: quem é o meu próximo? Quando ele faz esse questionamento a Jesus, Jesus lança uma parábola, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. E Jesus apresenta aquele samaritano que era odiado entre os judeus por questões históricas mal resolvidas ali, e ele coloca o samaritano como o próprio doutor da lei admite que ele foi o único que agiu com misericórdia. Pois aquele homem que era descia de Jericó para Jerusalém e havia sido salteado e largado semi-morto à beira do caminho, semi-nu, e ali passaram o sacerdote, e vendo aquele homem passou ao largo, passou o levita, vendo aquele homem passou ao largo, e daí veio o samaritano, vendo aquele homem, deitou óleo e vinho em suas feridas, colocou sobre o seu cavalo, levou até uma hospedaria, pagou ali 2 denários para que ele ficasse hospedado ali, e ainda disse para o dono da hospedaria: se caso ele despender alguma outra despesa, eu retornarei para quitar o que ficou faltando. E Jesus demonstrava que aquele samaritano fazia algo mais do que fazer a sua parte ali e ajudar o próximo. Ele continuava com as suas responsabilidades. Ele parou um momento no caminho, atendeu aquele necessitado, deitou o óleo e o azeite e o vinho nos locais onde era necessário, não como o sacerdote e o levita que voltavam dos seus cultos, dos seus templos e colocavam esses azeites e vinhos em cima daqueles altares. E o samaritano cumpria com o seu dever, mas continuava com as suas obrigações. E no final da parábola, o doutor da lei admite que, quando Jesus pergunta quem teve misericórdia com aquele homem, ele responde que foi o samaritano. Quando observamos essa parábola, entendemos que precisamos sim ajudar o próximo, precisamos fazer tudo ao nosso alcance quando nos depararmos com uma necessidade, e que principalmente precisamos
continuar com as nossas obrigações. Eu finalizo a minha fala com uma poesia de Maria Dolores. Maria Dolores é aquela baiana que eu sempre digo que sempre me acompanha, sabendo ela ou não, pois todas as vezes que eu estou com meus pensamentos voltados a ela, eu me imagino ao lado dela e ela me auxiliando de alguma maneira. E em um dos seus poemas ela nos diz que onde estiver Jesus, alma querida e boa, embora apareçam ilusões, erros, falhas, ainda que o mal em torno desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina. A esperança, ora, ora, alteia-se mais bela. O trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleivos do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus nos espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado.